As disputas apertadas nas eleições presidenciais, como esta que está ocorrendo aqui no Brasil, estão levando os movimentos sociais, principalmente na Argentina e na França, a ocuparem as ruas para defender as pautas da cidadania. Isto já vem ocorrendo na Argentina, como a gente tem abordado aqui, quando tentaram prender a ex-presidenta Cristina Kirchner e impor aquele ajuste social por causa do empréstimo do FMI. Mas aí os movimentos sociais levaram ao governo atual do presidente Fernandes a ter uma atitude diferente em relação às forças da esquerda ali lideradas pela Cristina Kirchner. E mais importante, ocorreu na França, onde ganhou a eleição o presidente de direita Macron, mas que perdeu a maioria absoluta no Congresso. E isso numa situação muito difícil para as esquerdas que quase foram dizimadas por causa de contradições ideológicas, mas que agora tem em Jean-Luc Mélenchon uma grande líder capaz de unificar e de fazer uma nova frente popular de esquerda, o que não acontecia há muito tempo. Eu vou me deter neste vídeo, principalmente nessa questão da França. Vejamos aqui o que aconteceu. Greve geral paralisa a França na última terça-feira. Setores de transporte e energia são os mais afetados. Ora, a França, como a gente sabe, ali no coração da Europa, com todo o continente praticamente em disputa, em guerra com a Rússia por causa da ocupação da Ucrânia, a França ainda encontra condições para discutir a questão salarial, sobretudo das forças mais poderosas ali congregadas na conferência, aliás, na Confederação Geral do Trabalho, a famosa CGT dos franceses, que a gente achava que tinha sido suplantada por essa nova onda de neoliberalismo que invadiu toda a Europa nos últimos 10 anos. Mas não foi isso o que ocorreu, porque os trabalhadores ali agora não mais sem lideranças e descabeçados, como ocorreu na época dos coletes amarelos, né? Quando houve muito protesto, mas pouco ganho prático, pouco ganho concreto. Hoje não. Hoje esses movimentos sociais parecem se congregar em torno de Jean-Luc Mélenchon. E quem é Jean-Luc Mélenchon? É um novo líder de esquerda, homem profundamente ligado aos movimentos populares da América Latina e que por isso mesmo fala um bom espanhol e que deu uma entrevista recentemente a Pablo Iglesias, da Espanha, e que nós vamos reproduzir aqui nesse vídeo para tentar entender esse novo fenômeno que ocorre na França principalmente, e que é esse, de as minorias, as maiorias sociais se congregarem e fixarem e imporem a pauta que interessa à população, e não aos governos que forem eleitos, governos que, no caso do Macron, por exemplo, é governo de direita, mas que tentam desconsiderar as reivindicações da maioria da população. Vamos primeiramente ver essa notícia aqui do Globo, para ver como é que esses trabalhadores estão se impondo, impondo a pauta lá junto ao governo. Aqui diz que a França enfrenta nesta terça-feira
um dia de greve geral com os setores de transporte, energia e de outros setores chaves, exigindo um aumento salarial que alivie o impacto da alta da inflação. O movimento também critica a resposta oficial à greve dos petroleiros, que já dura mais de 3 semanas. O governo francês quer forçar a categoria a voltar ao trabalho. Olha aqui o que acontece. A França, ela tem um dos menores índices de inflação, justamente porque não depende tanto da Rússia. As suas importações, tanto de gás quanto de petróleo, elas estão no nível ali de 20% no máximo. E tem também uma das inflações, uma das taxas inflacionárias mais baixas do continente europeu, 6,2%, contra 10% da Europa, de uma maneira geral, que é a média de 10% hoje, causada principalmente pelos embates da guerra da Ucrânia, que não atingiu somente a Ucrânia, não é? Com aquela carnificina, mas principalmente aumentou os preços da gasolina, aumentou os preços da eletricidade, inclusive na própria França. E aí os trabalhadores que se poderiam ver amedrontados por causa dessa situação não foram à luta e estão pedindo aumento salarial. Eles querem aumentar o salário mínimo lá, que é de 1.800 pesos, 1.800 euros, para 2.000 euros. O governo só está oferecendo 3%, mas os trabalhadores estão lá, inclusive provocando algo muito sério, que é o desabastecimento nas principais cidades, inclusive Paris, né, que já vive alguns problemas de filas enormes, aquelas filas que parecem a Venezuela e que a França tanto criticou, né, está sofrendo ali os mesmos problemas. A notícia aqui ainda fala que os franceses enfrentam interrupções nas viagens em trens e ônibus e alguns serviços da Eurostar, que é aquele trem de luxo que liga Paris e Londres, que muitas foram cancelados em muitas oportunidades. O sindicato da CGT também pediu aos trabalhadores portuários que mantenham paralisações durante todo o dia, né? Que é aquele dia de terça-feira que foi a greve. Agora, o mais importante aqui é essa liderança que está se afirmando ali na França desde as 2 últimas eleições, né? Que é a de Jean-Luc Mélenchon. A gente se recorda que a esquerda na França quase que foi liquidada, esmagada completamente pelas forças neoliberais, que se aproveitaram das contradições, principalmente do Partido Socialista, que hoje não tem 4% dos votos. Mas Mélenchon, que era do Partido Socialista e se indignou e se revoltou e se rebelou contra toda aquela situação, fez uma liderança própria, não é? E conseguiu ali resgatar a esquerda, as forças populares que estavam sendo esmagadas não só pela direita, não é, tradicional, o neoliberalismo, como a pauta da Le Pen, a Marine Le Pen, que é a líder de direita, a líder da extrema-direita daquele país. E foi tão importante o papel do Mélenchon na última eleição, agora em junho passado, que ele conquistou 22%, tirando ali o terceiro lugar, mas só com 1 ponto % abaixo da Le Pen, que era a principal competidora do Macron, do Emmanuel Macron, na eleição de segundo turno. O resultado foi que todo mundo estava com medo da Le Pen e jogou os votos ali, aquela chamada voto útil,
no Macron, que recebeu 58%. E o próprio Macron sabe que essa maioria não é deles, mas do medo da Le Pen. E ali no encalço da Le Pen está o Mélenchon, que agora anuncia uma formação de uma nova frente popular que poderá ter mais condições, não só de ganhar a eleição, mas principalmente de forçar as pautas sociais no Congresso Nacional, onde o partido de Macron e de sua coalizão, né, que a gente vai se referir daqui a pouco, essa coalizão já consegue mobilizar os parlamentares lá na França, que antes tinha uma maioria absoluta do Macron, mas que não tem mais. O Macron tem que negociar com eles. Então vamos aqui a essa entrevista, quando ele falou com Pablo Iglesias. A gente sabe que Pablo Iglesias atualmente ele é jornalista, mas continua muito militante, desde que foi um dirigente do Podemos, aquele partido que surgiu ali como uma grande esperança das esquerdas, das forças populares autênticas, mas que também sofreu um pesado bombardeio do neoliberalismo. Vamos lá o que diz o Mélenchon. De no sé cuántos años hay una conjuntura en cual se ve, primero, una movilización popular a la iniciativa de la coalición NUPES, Nueva Unión Popular Ecológica y Social. Eso fue domingo y fue un éxito total. Y es la afirmación de la existencia de un pueblo político, que no es solamente los salariados, ¿ok? Porque hay los jubilados, los estudiantes, bueno, el pueblo. Ele aqui fala da essa nova formação aí do NUBES, né? O núcleo de unidade ali constituído não apenas de trabalhadores, de assalariados, mas também de estudantes, de aposentados e de outros setores que estão ali abandonados pelo governo de Macron. Por otra parte, ayer y hoy día siguiendo una movilización salarial. La gente en las empresas siguiendo las consignas sindicales o las asambleas generales de los salariados, hoy día son de las refinerías y del transporte y en muchos lugares y empresas aquí, allá. Bien, y por tercer, entonces se puede decir que hay una forma de expresión política popular, una forma de expresión salariada y crisis cada vez, porque si hay todo eso es porque no funciona. La movilización popular confrontándose a la inflación, la movilización salarial del mismo, pero en otros sectores, y la crisis política, porque el gobierno, hay algo que bien saberlo, para comprender lo que está pasando políticamente. Hemos ganado en la primera vuelta de la elección legislativa en Francia e la perdimos. Esse aí é outro dado importante, porque esse movimento que já vem crescendo ali na França ganhou o primeiro turno das eleições parlamentares, realizadas logo depois das eleições presidenciais em junho. Só que na França há 2 turnos das eleições. O primeiro turno para parlamentares, né, da Câmara e Senado. No primeiro turno, esse movimento liderado pelo Mélenchon já chegou a ganhar o primeiro turno. Mas claro, como teve o segundo turno, eles foram suplantados pelas forças neoliberais. Mas nem por isso essas forças conseguiram manter o controle que tinham não apenas de maioria absoluta, como 2/3 do Congresso, mas hoje não. Hoje a força desse movimento de Mélenchon consegue tirar do atual governo
a maioria absoluta, inclusive, e obriga que a maioria das pautas sejam negociadas com a oposição. Y crisis cada vez, porque si hay todo eso es porque no funciona. La movilización popular confrontándose a la inflación, la movilización salarial del mismo, pero en otros sectores, y la crisis política, porque el gobierno, hay algo que bien saber para comprender lo que está pasando políticamente. Hemos ganado en la primera vuelta de la elección legislativa en Francia y la perdimos a la segunda vuelta porque todas las derechas han preferido dejar pasar a ser electos los de ultraderecha o de derecha frente a los insumisos. Bien, pero lo que queda es que no tienen mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, pasaron el mes de julio de manera muy difícil para ellos. Y hoy día estamos tratando del presupuesto del Estado. Y no hay mayoría. Entonces van poner una moción de parada, el 49.3 artículo de la Constitución francesa, que ustedes saben que es una constitución casi monarquista, pero el monarca en España tiene menos poder que el presidente de la República Francesa, claro. Bien, entonces vamos en la conjuntura que es de tres fases críticas de procesos que sea institucional, salarial o popular. Eso es el momento. Y vamos a tener una moción de censura el día, creo que va a ser jueves o sábado, y vamos a ver quién la vota. Es un momento bastante con tensión, porque si la derecha y la ultraderecha dejan pasar sin que haya censura, es que se construye progresivamente una forma de unión en forma particular en cual la ultraderecha está trabajando a constituir una dirección política para la derecha, como esto fue el caso en Italia o en Cuba. Y si no, ¿cómo van a compartirse? Es un momento de política viva. Se construye hoy día un orden político nuevo, pasando de una fase a otra, con crisis, etc. Y nosotros, somos unidos como fuerzas políticas. Hoy día no queda ninguna fuerza fuera de la alianza Lupes, y que integran también los trotskistas, para decir que todo el mundo está acá. Si no, nos falta puede ser algún grupito aquí o allá. No lo meprisamos, nosotros decimos, por favor, ustedes también, venga con nosotros. Y lo que estamos trabajando a la construcción, si es posible, de un nuevo Frente Popular. Te quería preguntar, porque en este momento hay muchas huelgas en Francia, ¿cuál está siendo el papel de los sindicatos, digamos, en... Esse aqui é o Pablo Iglesias, que chegou a ser vice-primeiro-ministro da Espanha. Mas ali, por causa de brigas internas dentro do Podemos, ele se afastou, não da política, mas da direção do Podemos, e foi fazer jornalismo como ele sempre fez, e cresceu fazendo jornalismo. Quando ali naqueles programas de televisão, sobretudo, conduziu grandes entrevistas com líderes mundiais e também latino-americanos. E continua ali uma liderança muito importante na Espanha, ainda que estrategicamente se preserva. ¿Puede generar un Frente Popular que termine gobernando en Francia? Bien, ustedes saben que la primera fase para nosotros fue la unidad de la izquierda, pero esa unidad era imposible sin un programa de ruptura. Hoy día... O Mélenchon aqui explica que a coisa mais difícil foi a unidade da esquerda. Uma esquerda ali comprometida com a ruptura e não com o que tradicionalmente ocorre, que é com aquela convivência com o neoliberalismo. Ya tenemos la unidad, los parlamentarios y el programa con 60 puntos que lo tenemos entre nosotros.
Eso es hecho, pero los sindicatos son muy divididos hoy día. Entonces, para nosotros franceses es una situación que nunca conocimos, la izquierda unida y el sindicalismo dividido. Antes ellos... Aí ele fala aqui, né, da questão dos sindicatos, que são muito divididos, né? Os sindicatos na França foram ali atingidos por causa da legislação que abriu muito, né, a existência de muitos sindicatos, e ali eles discutem, se disputam muito e acabam se perdendo, ou perdendo, no caso ali, o fio da meada, que é justamente as reivindicações que beneficiam os trabalhadores. Mas mesmo assim, ele acha que uma esquerda unida, que já está ocorrendo, né, com esse movimento do Mélenchon, ele poderá, né, esse movimento, conduzir uma nova situação na França, que impõe a pauta social dentro e fora das eleições. Yo no quería lazos con la política porque nos explicaba y tenía razón. Si nos integramos, vamos a integrar vuestras divisiones, vuestras peleas, y no queremos de esto, pero hoy día es el contrario. Bien, y además en los estatutos de estos sindicatos se prohíbe actuar con las fuerzas políticas. Entonces, nosotros en primer tiempo yo pensaba que éramos todos capaces de superar, y no es posible, porque la dirección de uno de los sindicatos, que es lo más importante, la CGT, tiene una postura muy polémica con nosotros. Eso es para nosotros es incomprensible, pero la tiene la dirección. Las ramas, no. Y domingo pasado tenía 10 ramas de organización sindical que llamaban a la marcha popular. Y de mismo con muchas asociaciones de nuestro país. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Ya ayer noche hemos tenido una reunión de todos los componentes que han llamado a la marcha. Y todos estos componentes, ¿es el masculino? ¿Componente? Sí, no. componentes. Componentes de esta reunión, primero, han dado un bilan positivo de la marcha y son de acuerdo para decir tenemos que llamar a una nueva iniciativa. Entonces nosotros, los sindicatos trabajan en las empresas, pero hay que decir la cosa como está. Es muy difícil hacer huelga hoy día, porque los salarios que se pierden en un día de huelga son muy importantes en un momento en el cual los salarios son muy bajos. Fíjate que en el ferrocarril no han progresado los salarios desde 8 años. Fíjate dónde estamos, al 1 punto y medio, 2 puntos de inflación, y ahora, entonces, multiplicado por 8, y hoy día 10% de inflación. Es muy difícil. Entonces, por esto que pensamos que vamos a ver cómo los sindicatos son capaces de organizar, si se pueden entender entre ellos, y cómo articulamos esto con la lucha en cual nosotros somos responsables y pedimos el derecho de dirigir. Es la fuerza popular. Entonces eso es lo que está hoy día en camino. Y vamos a crear, a cada etapa hay que reflexionar cómo vamos a hacer, cuál forma vamos a pasar. No soy capaz de decirte hoy día lo que va a ocurrir, porque es totalmente abierto. El recurso al punto 49.3 de la Constitución francesa no va a ser un evento aislado. Además, tenemos hoy día citas que conocemos. Primero, al mes de noviembre se abre en Francia el proceso de la negociación salarial obligatoria. El mes de noviembre, para todas las ramas de la producción en Francia. Segundo punto, el 15 del mes de noviembre, para la ayuda del Estado para compensar el crecimiento del precio de la gasolina. Y esto va a ser muy duro a soportar para la gente. Tercer punto, han iniciado un proceso
para el cambio de la jubilación, la edad para la salida a jubilación. Entonces, son cosas que en Francia son explosivas. Entonces, nosotros tenemos un papel muy particular porque no podemos quedarnos mirando, esperando el movimiento social de los sindicatos. Tenemos una responsabilidad especial que se constató este domingo, porque fueron miles y miles de gente de todas las categorías y toda la edad, de todos los géneros, muy importante. Eso es el momento, muy abierto.